confusão? Eu estava jogando e tomando cerveja. Aí eu pego um... Tava quem no bar? Você, o Geraldo. Geraldo. O bar estava praticamente lotado. Aí veio um rapaz, toda vez que eu ia jogar, ele estava segurando o carro. Quem que é esse rapaz? Também desconheço. Aí eu falei com ele umas 2 ou 3 vezes. Pra ele pegar e se afastar, nós estávamos só brincando e já ia embora. Aí ele pegou, na última vez, ele pegou o direito de uma tacada nele. Na última vez você deu uma tacada nele? Isso, eu dei. E daí? E daí esse alemão apareceu do nada com 2 negócios. Né? A intenção dele seria qual? Seria matar alguém ou seria separar essa briga, essa confusão? Na minha opinião, era para matar alguém. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de sem comer, que eu não mudo de opinião. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio. Eu acho muito positivo o Tribunal do Júri. Eu acho que uma das instituições mais democráticas que nós temos é a instituição que permite a participação efetiva da população, da sociedade no poder judiciário. E as várias críticas que o júri vem sofrendo, na verdade, podem ser todas respondidas através da percepção de que o Tribunal do Júri está na Constituição Federal como um dos institutos voltados às garantias individuais. Se nós interpretarmos o júri como instituto voltado a tutelar ainda mais o direito e as garantias individuais, nós vamos conseguir resolver todas ou boa parte das questões, boa parte das críticas que são feitas ao júri. Então, aquela crítica... O júri pode ser responsável pela condenação de inocentes? Pode, mas o juiz singular também pode. Agora, mais do que um termômetro da democracia, eu acho que o Tribunal do Júri, o jurado principalmente, ele é um termômetro muito, um dos termômetros, digamos assim, muito importante para medir os valores em voga numa sociedade naquele momento. O direito técnico, o direito da lida forense, ele demora muito para alcançar a modernização dos valores da sociedade. Ele vem sempre com anos e até décadas de atraso. Sim. Os tribunais, eles sempre estão julgando de acordo com valores que muitas vezes já estão ultrapassados. O jurado, ele tem a condição de aplicar ali os valores em voga naquele momento. Então é muito importante, através da decisão dos jurados, você conseguir compreender o que a sociedade está entendendo sobre determinadas questões. Um problema do júri brasileiro, mas que é um problema não do júri, é um problema, eu acho que mesmo de uma sociedade muito punitiva, autoritária, os julgamentos se pautarem pela busca de um culpado e não necessariamente pelo encontro de um inocente. Tanto que quando um júri termina com aquele réu inocentado, fica a questão, puxa, então é um crime que vai ficar impune, né? Alguém tem que pagar, não importa quem. O jogo termina quando alguém paga. E, na verdade, o jogo, no fundo, é a vida daquelas pessoas. Se alguém é inocentado, é porque não houve provas suficientes. Isso é um ganho para a justiça. Inocentar é um ganho. Mas eu acho que numa sociedade punitiva, punir acaba sempre sendo visto como um ganho maior. O problema da mídia é muito sério, né? O jurado não está infenso à influência da mídia, assim como o juiz togado também não está.
Você vê que a gente teve, de fato, como você mencionou, alguns casos recentes em que, por exemplo, a escola base, ela não é um caso de júri. A escola base é um caso de juiz togado, é um caso de crime de estupro, de atentado violento ao pudor. Mas a gente teve o caso dos Nardoni, por exemplo. E eu lembro muito da pergunta que se fazia, que era, se eles forem inocentes, existe alguma chance deles serem absolvidos? Depois de toda a repercussão e todo o clamor que se criou em cima desse caso. Agora, nós temos também um caso, muito recente, do mensalão. A pressão que se fez em cima do Supremo Tribunal Federal, a publicização daquele julgamento, influenciou? Ele teria sido igual se a imprensa não tivesse feito a pressão que fez, ou se não tivesse havido a repercussão que os casos demandavam? Então, a influência da mídia, ela é, na minha opinião, nefasta em qualquer tipo de julgamento. Não importa se é no júri e não importa se é no juiz togado. Nós podemos achar argumentos dos dois lados. Eu posso dizer, por exemplo, que o jurado, ele é anônimo. Ele vai sair dali, ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe onde ele mora, ninguém sabe o que ele faz, nunca mais vão ouvir falar dele. Será que ele não tem um conforto maior para ir contra a opinião pública do que um ministro que vai estar durante anos julgando questões importantes da sociedade, vai estar na mídia, vai estar na imprensa? Qual dos dois sofre uma pressão maior da opinião pública? Eu acho que não há resposta. Eu acho que isso é de cada homem, isso é de cada cidadão. E, portanto, não acho que isso seria um argumento para ser a favor ou contra o tribunal do júri. O júri e a mídia sempre andaram juntos, na verdade. E aí, cabe também ao advogado saber jogar esse jogo na mídia, também ocupar o espaço que a mídia oferece. Claro que existe sempre uma tendência da mídia de colocar as coisas da maneira... O que vende é a condenação. A inocência não vende, senão depois de demonstrado o erro judiciário. Mas mesmo assim, é difícil, claro que a mídia interfere, claro que tem um aspecto negativo, mas também cabe ao advogado tentar saber, se não neutralizar, pelo menos minimizar as consequências e os efeitos da mídia, a forma com que são feitas as matérias. Repito, o júri está na Constituição dentro do capítulo das garantias individuais. Portanto, a razão de ser da instituição Tribunal do Júri é tutelar ainda mais o direito de liberdade do indivíduo contra o Estado. Toda a legislação relativa ao júri deve ser interpretada de acordo com essa premissa. É que como quem chega a júri já teve uma sentença de pronúncia, ou seja, já quase carrega uma pré-culpa carimbada, né? De fato, os jurados já vão ali preparados para confirmar ou não a culpa, e não para confirmar ou não a inocência. O uso de algema é extremamente negativo. Primeiro porque o réu ele já chega, quando ele está preso, ele já chega com aquele uniforme de presidiário, que aqui no Brasil é uma calça, aqui em São Paulo é uma calça laranja, uma camiseta branca, chinelo. Então ele já chega e o jurado já olha para ele e identifica um sujeito, há uma sensação ruim, por causa dos trajes, por causa da aparência meio sujo, por causa do ambiente de onde ele veio, que é a prisão. Na hora que você coloca as algemas nesse sujeito, você, na linguagem dos sinais, a impressão que você transmite ao jurado é de que você tem uma fera ali. Você tem um sujeito, uma besta, um sujeito irracional, um sujeito que, se for solto, é capaz de matar alguém. E muitas vezes não é disso que se trata. Não é de um psicopata, um louco. A justiça togada também é teatral. Se você me perguntar onde eu sou mais eu, quando eu estou na justiça togada ou quando eu estou na justiça no júri, eu fico pensando nas palavras que eu uso no Tribunal de Justiça, numa ostentação oral. Não são as palavras que eu uso no dia a dia. Pretório, excelso,
egrégio, colegiado. Eu não uso essas palavras no dia a dia. No júri, eu falo como eu falo em casa. Cabe ao advogado, assim como ao acusador, ao advogado de defesa, cabe tentar mostrar para eles, dentro daquela linguagem deles, quais são os fatos. O júri é um lugar extremamente dramático. Normalmente você chega lá, tem um morto e o cara prestes a ser preso por muitos anos. Quer dizer, não tem final feliz ali. É um drama. Não perceber esse drama, na minha opinião, é a grande farsa. É tratar aquilo como se fosse algo extremamente frio, algo extremamente técnico, simples, apenas jurídico. Não. Aquilo é um drama humano. Aquilo é um drama de famílias, que afeta pessoas, afeta a família do réu, afeta a família da vítima. Quem é capaz de compreender esse drama, como o Dr. Márcio falava, em toda a sua espessura e densidade, é capaz de entender o crime na sua tridimensionalidade e não apenas no seu aspecto dogmático, simplista, equacionado cientificamente de forma formal, de forma teórica. Não, o crime é algo humano. O crime, ele não pode ser examinado, principalmente um homicídio, despido de emoções, despido de sentimentos, despido de circunstâncias das pessoas. Então, esse ar teatral, ele pode ser útil para transmitir ao jurado, muitas vezes, o sentimento que o advogado e o promotor carregam verdadeiramente no tocante àquele caso. No caso do júri, que geralmente julga homicídios ou tentativas de homicídio, embora também entrem raríssimos casos de aborto, infanticídio, indução ao suicídio, são os 4 crimes que vão a júri, mas homicídio é algo que mobiliza muito as paixões, né? A vida e a morte. Então, depende de quem mata e de quem morre. Daí o jogo constante de, por exemplo, para inocentar o réu, culpar a vítima, dizendo que não prestava. O sujeito morreu, ou a mulher morreu, ou o homem morreu, ou sei lá, quem morreu não era bom. Às vezes há quase que uma tentativa de dizer, olha, merecia ter morrido, eu já ouvi isso. Né? Então, eu saí de sessões de júri com a sensação de que havia-se realmente legitimado a morte daquela pessoa e, nessa medida, legitimado a inocência do réu, ou uma pena bem mais branda. É isso que está o tempo todo em jogo. E jogo no melhor sentido do termo, não é no sentido escuso, como teatro. Né? A teatralidade do júri não é no sentido de que aquilo é uma farsa, é de que aquilo coloca em cena algo que é relevante para pensar socialmente. Não é? Porque o teatro, como o nome diz, teatro, traz para o ato algo que não estava presente, representa-se. Então, o que chega no júri e é enfatizado nas falas dos promotores, advogados, é o que mobiliza o coração das pessoas. O júri tem, na oralidade, a sua força, que acaba suplantando até os volumes e volumes de autos, né, processuais, de peças escritas. A oralidade no júri, que é algo muito forte no teatro, né, e que não fica nos autos. No júri quase que não há aquela a reiteração daquele mantra jurídico, que o que não está nos autos não está no mundo. No júri, o que não está nos autos está no plenário, vai para o plenário muitas vezes e decide. Vou caminhando, sorrindo, cantando meu canto.